Depois de vencer o Vitória em casa por 2-0 e retornar o rumo da vitória, o Clube do Remo enfrenta amanhã o Mirassol fora de casa. Jogo válido pela segunda rodada do segundo turno. O Clube do Remo vai embalado para buscar, quem sabe, mais uma vitória. Mirassol tem desfalque importantíssimo. Primeiro e segundo goleiro do Mirassol não poderão atuar. Sendo assim, um goleiro de 35 anos, terceiro goleiro do Mirassol, estará em campo. O Clube do Remo está com o elenco praticamente que completo para enfrentar o Mirassol. Marlon deve retornar à equipe titular do Clube do Remo. Remo, né, vai enfrentar o Mirassol e depois continua em São Paulo para enfrentar o Santos no sábado, já virando a chave, válido pela Copa do Brasil. Vamos dar todas essas informações para vocês nesse vídeo, então deixa teu like, te inscreve no canal e compartilha o vídeo, porque é muito importante para a gente seguir aqui a nossa caminhada rumo ao Clube do Remo 2027 na Série A do Campeonato Brasileiro. Vem com a gente, galera! Bom, pessoal, é o seguinte, tá? O Clube do Remo entra em campo amanhã, 19h30. Agora é um jogo atrás do outro. Depois da Copa do Mundo, né? O calendário aí deu uma encurtada e o Remo, se Deus quiser, vai continuar na Série A e vai passar para as quartas de finais da Copa do Brasil, onde enfrenta o Santos no sábado. Porém, antes de enfrentar o Santos no sábado, o Remo tem uma missão difícil amanhã, porém não impossível, para enfrentar o Mirassol fora de casa. O Clube do Remo está completo. Leão Azul Paraense deve ir a campo com Rangel, Marcelinho, Marlon, capitão do Clube do Remo, retorna à zaga e Zé Ivaldo deverá ser o companheiro de zaga. Na esquerda, Mike. No meio-campo, Léo Condé deve, né, manter o time que deu certo contra o Vitória. Lógico, eu tenho minhas reticências contra o Zé Welles, mas Zé Welles, o Pico e Zé Ricardo deverão formar o trio de meio-campo do time azulino. Lá na frente, o Remo deve ir a campo com Pikachu, Aleph Manga e Jajá. Essa deverá ser a equipe do Clube do Remo, apenas com o retorno de Marlon, né, e a saída do zagueiro Matheus, que teve uma estreia muito boa, porém, por questão aí de meritocracia, o Marlon volta para a equipe, retornando inclusive com a braçadeira de capitão, que ficou com o Pikachu na última partida, e aí a Unzena, titular do Clube do Remo, será em 90% mantida apenas com o retorno do zagueiro e capitão Marlon. Zé Ivaldo, o seu companheiro na zaga. Bom, pessoal, o jogo de amanhã, né, se remete difícil ao Clube do Remo, porém não impossível para que o Clube do Remo possa trazer 3 pontos ou deixar 3 pontos na bagagem, já que depois o Remo enfrenta o Santos e continua, né, em solo paulista. Eu falei em live aqui, falei em outros vídeos sobre a campanha do Mirassol dentro de casa. Se o Mirassol foi realmente um leão, já que o mascote deles é igual ao nosso, um leão na temporada 2025 dentro de casa, em 2026 não é tanto assim. E aí eu vou colocar na tela e mostrar para vocês o porquê de tudo isso aí. Então, essa aí é a tabela, tá, dos mandantes do Campeonato Brasileiro da Série A 2026. Como vocês podem ver, o Mirassol, né, é apenas o 16º mandante do Campeonato Brasileiro, ou seja, o quinto pior mandante do campeonato, falando aí, né, e colaborando com o que eu falei em live e vídeo. Esse Mirassol é muito diferente do Mirassol 2025, que fez uma bela campanha, ficou em quinto lugar, né, no Brasileirão do ano passado, fez sucesso, marcou o seu nome na história no futebol brasileiro, então pouco tempo de existência, porém perdeu muitos jogadores nessa temporada. Tentou repor, mas a gente sabe que o entrosamento não vem do dia para a noite, e essa reposição também, tecnicamente, não foi tão imposta assim de forma qualificada. O Mirassol este ano na Série A, né, tem apenas 15 pontos em 10 jogos, ganhou 4, empatou 3 e perdeu 3, né? Então, o Mirassol aí tem mais revés em casa do que propriamente coisas pró. Foram 4 vitórias apenas e 6 revés, né? 3 derrotas e vamos colocar também o empate como revés, 3 empates. Então, 6 revés e 4 coisas positivas aí. Marcou apenas 13 gols em casa, também sofreu pouco, né? 12 gols. É um time que marca poucos gols, mas também sofre poucos gols, apenas 50% de aproveitamento em casa. O Mirassol, nas últimas 5 partidas, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Ou seja, aproveitamento aí de apenas
7 pontos dos 15, vamos colocar ali 42, 43 pontos. Diferente do Remo, que dos últimos 5 jogos conseguiu ganhar 9 pontos, ou seja, 3 vitórias e 2 derrotas. O Remo tem um aproveitamento acima aí de 50%, vamos colocar 60% do Remo nas últimas 5 partidas. Então o Remo, né, vem aí melhor do que o próprio Mirassol no Campeonato Brasileiro nas últimas 5 partidas. Tanto prova que o Clube do Remo agora sim, aí a tabela com a classificação geral está na frente do Mirassol. Lógico, o Mirassol tem um jogo a menos, 19 partidas, o Remo tem 20, mas o Clube do Remo ali chega com números superiores ao próprio Mirassol. Duelo de Leões, e no último duelo de Leões no Mangueirão a gente conseguiu observar que o Remo ganhou do Vitória. Né? O Remo tem 23 gols marcados e o Mirassol 21, ou seja, o Remo tem, né, mais gols do que o Mirassol, mas o Mirassol tem uma zaga menos vazada, com 26 gols, e o Remo uma zaga mais vazada com 32, levando o Mirassol com menos 5 de saldo e o Remo com menos 9 de saldo, mas o Remo tem um ponto a mais do que o Mirassol, está aí com 21. Lembrando que o Remo, se Deus quiser, ganhando amanhã e o Internacional pelo menos empatando com o time do Flamengo, né? O Internacional vai pegar o Flamengo em casa no Beira-Rio, o Remo sai dessa famigerada zona do Z4 para não entrar nunca mais. Então é um jogo que vale aí realmente 6 pontos, tanto para o Clube do Remo, também para o time do Mirassol. Como eu falei, deixei aqui as estatísticas, é um jogo difícil? É, mas diria que se fosse 2025 seria muito mais difícil pelo time que o Mirassol tinha e pelo momento que o Mirassol vivia. Logicamente que o Mirassol ainda está, né, meio que não sabe para onde corre. O Mirassol ainda está na Libertadores. E se o Mirassol passar de fase na Libertadores, tenho certeza absoluta que eles vão dar mais ênfase na Libertadores do que na Série A, porque a Série A tem 18 partidas. E aí na Libertadores é mata-mata. A gente sabe que a Libertadores, né, tem um patamar acima do brasileiro. É uma competição aí que envolve a América do Sul e também paga muito melhor que o brasileiro. Paga em dólar por fases, né, avançadas. Então a gente sabe que isso acaba atrapalhando o Mirassol. Lógico, o Mirassol saindo da Libertadores, aí daria ênfase exclusivamente para o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, repetindo, dá para ganhar sim do Mirassol. Jogo de 6 pontos. O Remo, que me dói até hoje falar isso, fez 2-0 contra o Mirassol na segunda rodada lá no Mangueirão, né? Eu estava lá e até hoje realmente isso, o Remo era para estar com 23 pontos hoje, fora da zona. O Remo fez 2-0 com até certa facilidade, gol de João Pedro e Aleph Manga, e com faltando 10 minutos para acabar a partida, o Remo deu uma de, Remo como sempre, aquela remisse. Levou 2 gols e se tem mais 5 minutos, o Mirassol virava a partida, porque naquele momento ali, o treinador Carlos Osório fez uma mistura, uma salada de fruta estragada, tirou o pico, o time desandou no meio-campo, colocou até então o De Paula de falso 9, o Patrick Picanha de lateral. Realmente eu não sei o que deu, né? E ele confundiu tudo ali no básico do futebol e o Remo acabou levando o empate, como eu falei. Se tem mais 5 minutos, o Remo levaria a virada. Então, se o Remo perdeu 2 pontos em casa e o Mirassol buscou um, amanhã é dia do Remo tentar buscar os 3 pontos, né, e reverter esse quadro. Se não der, não deixar o Mirassol se distanciar e conseguir também um ponto lá. O Mirassol que tem um desfalque importantíssimo na sua equipe. O goleiro Walter do Mirassol é um desfalque importantíssimo, né? O goleiro titular do Mirassol, que inclusive pensou em se aposentar no início do ano, ganhou oportunidade, e aí é o paredão do Mirassol, está fora da partida com 3 cartões amarelos. O seu reserva, Muralha, aquele mesmo que jogou no Flamengo e outros clubes, está entregue ao departamento médico e está fora da partida. Pois é, pessoal, realmente o Mirassol aí com dificuldades no gol. E o terceiro goleiro, tá? O terceiro goleiro do Mirassol irá a campo contra o Clube do Remo. É o jogador Tomazella, de 35 anos, fará sua estreia como titular na equipe. E seu reserva será, né, algum jogador da base do Mirassol. O Mirassol com problemas logo no gol, né? O Mirassol, depois de viver uma temporada histórica em 2025, né, o Leão Caipira tem essa dificuldade para enfrentar o Leão Azul Paraense. No restante da equipe, o volante Neto Moura ainda é dúvida, porém aquele Neto Moura que jogou no Remo, mas a tendência é que fica à disposição do treinador, já que o zagueiro William Machado, que voltou de suspensão na rodada passada contra o Vasco, disputa uma vaga entre os titulares com o Gabriel Kennesoct, né? Então, realmente, o Mirassol com este problema seríssimo
no seu gol. A gente sabe que isso é importante. Goleiro, meu amigo, é uma coisa que não se mexe. E graças a Deus, goleiro, nós temos 3 baita aí goleiros, né? Temos 3 goleiros de nível Série A aí. O Ivan deu conta do recado, já saiu, voltou. Ficou aí o Rangel, né? Que fez graça, inclusive, com o Vitória, dando drible, fazendo defesas que a gente já está acostumado a ver. E também, né? Temos aí o nosso terceiro goleiro, que também é um baita de goleiro, um Remo servido de 3 goleiros, e o Mirassol com dificuldade de goleiros, e um de 35 anos, fora de ritmo, que vai estrear no Campeonato Brasileiro. A gente espera que o Léo Codé tenha estudado isso aí e possa fazer valer e chutar bastante, né, de fora da área, tá arriscando, porque goleiro sem ritmo, terceiro goleiro, o Remo tem que, né, chutar no gol para testar logo o goleiro e falar: estou aqui vivo, sou o Leão Azul Paraense. Galera, o jogo de amanhã, fora de casa, e vai passar exclusivamente aí na Asaf TV, tá? 16 994 9414. Após vencer em casa, o Leão Azul encara mais um desafio fora. E agora o Leão vai em busca da vitória, né? Ou no mínimo empate para recuperar aquele empate amargo lá no primeiro turno dentro de casa. Então, o Leão Azul Paraense tem aí a oportunidade de vencer, né? Vamos torcer para o Flamengo pelo menos empatar com o Inter e sair desta zona de rebaixamento. E se Deus quiser, a gente conseguir cada vez mais sair e ficar longe dessa zona. Deter informática, seu computador deu problema, está lento, precisando do antivírus, fazer uma limpeza em geral, manutenção, instalação de antivírus de qualquer software no conforto da sua casa, é só ligar para 91 98507 5560 e a solução está aí para com vocês, tá bom? Então é isso, galera, né? A gente volta amanhã com mais vídeos, lembrando também e falando da melhor gráfica do estado do Pará. Esse é o chaveiro abridor com gravação a laser, um brinde exclusivo para a sua empresa. Aqui a sua imaginação é que manda. Você pode colocar a sua logo, o seu nome e o seu slogan. Só na Multiprint você tem uma variedade de cores. Quer garantir o seu? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Valeu, galera! Até amanhã, né? Com o pós-jogo também ao vivo. Pós-jogo ao vivo, 21h30. Porém, até a gente chegar no pós-jogo, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo. E temos aqui 2 vídeos diários. Esse é o primeiro. À noite teremos outro com informações completas, completíssimas do Remo, que eu vou pegar direto de São Paulo. E amanhã, vídeo de manhã e live, que eu já vou deixar o link para vocês deixarem. Aí aquela curtida, comentário. E amanhã, 21h30, depois da vitória do Clube do Remo, a gente voltar com tudo e fazer a melhor live do YouTube. Valeu, fui!